Olá, está começando Diálogos Parlamentares, um programa aqui da TV Assembleia que a cada edição conversa com o deputado e mostra para você o trabalho de cada um deles aqui no Parlamento Gaúcho. E o convidado de hoje é o deputado Rodrigo Maroni, agora integrante da bancada do PSDB, e ele está falando conosco lá de Encantado. Bem-vindo, deputado. Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, amada. Satisfação falar contigo mais uma vez. Satisfação sempre conversar contigo, né? E uma satisfação grande também falar com a TV Assembleia e com a população gaúcha que nos escuta, que é um instrumento, a TV que cumpre um papel de interlocução e de transparência do nosso trabalho, né? E que me deixa muito contente em estar conversando com vocês. Pois é, agora como integrante da bancada do PSDB, como é que o senhor foi recebido pelos colegas deputados, pelo conjunto todo, inclusive da assessoria e do próprio partido PSDB? Tu sabe que eu tenho bastante experiência em trânsito partidário, eu conheço vários partidos, e normalmente os políticos tendem a se autoelogiar, né, entre os partidos e tal. Eu não sou muito adepto dessa coisa do elogio gratuito, né? Apesar de eu ser um cara doce, de temperamento doce e gostar das pessoas. Mas o PSDB em si, realmente, eles me acolheram e me trataram de uma maneira muito diferenciada, algo que eu nunca tinha conhecido antes, né, no aspecto da organização, do afeto, do carinho, do acolhimento, né, da transparência interna, das relações serem uma coisa assim muito diferenciada. É um partido extremamente organizado, né? Talvez eu também vinha de partidos pequenos e sem nenhuma bancada, né? Tem uma organização, outra coisa, não há uma disputa interna, ou pelo menos eu não percebi isso, algo comum nos partidos, né? Entre muitas vezes disputa de ego, vaidade. Não senti isso, pelo contrário, eles tentaram me incluir em toda a participação do processo, um partido leve, né? Um partido que não entra, não tem grandes polarizações no aspecto assim de ser contra ninguém. Então eu fiquei extremamente feliz, muito além do que eu imaginava. Até porque eu não me imaginava mais feliz dentro da política partidária, dentro da política em geral. Já é para mim um esforço grande estar feliz, né? Porque eu acho um ambiente bastante inóspito e diferente do que eu idealizei um dia. Mas dentro da política partidária eu também não imaginava que eu teria mais assim uma sensação de leveza, de tranquilidade. E aparentemente nesse momento, né, desse período que a gente está ainda construindo, eu estou me sentindo muito alegre, uma alegria que fazia muitos e muitos anos que eu não tinha, assim, espontânea, né? Então isso me deixa muito feliz. Fui muito bem recebido. Pois é, no programa plenário, numa quinta-feira, quando o senhor fez um grande expediente, até chegaram os deputados ali, a gente conversou, porque nós estávamos exatamente no mês de março, na janela eleitoral, e eu perguntei que o senhor foi o deputado que mais trocou de partido, foram 4 partidos durante o mandato, e o senhor me falou que estava à procura da felicidade. Significa agora que o senhor encontrou a felicidade no PSDB? Olha, eu vou te dizer, eu na verdade obviamente que eu falei ali de uma forma carinhosa contigo, que é uma pessoa que eu tenho um nível de relação e de trânsito bastante grande, assim, é uma brincadeira, né? Sim. Óbvio que na política é difícil encontrar felicidade, né? Até porque a política ela é tão contraditória que ela te joga muito mais a uma reflexão pesada do que propriamente a felicidade. E por isso eu acho assim que dentro das possibilidades concretas, né, do que existe hoje, o PSDB foi escolhido totalmente por isso, né? Como tu mesmo comentou ali naquele dia, eu tinha outros convites, pelo menos mais 3 convites, 2 a 3 convites eu tinha de mudança de partido, inclusive que incluíssem questões eleitorais, financeiras eleitorais e tal. E a minha escolha pelo PSDB foi uma escolha muito em torno de onde eu me sentiria mais próximo de estar bem, de estar tranquilo, né? Não teve nenhuma opção pragmática, não teve nenhuma avaliação dogmática, eleitoral, qualquer coisa desse tipo. Foi absolutamente no aspecto da onde eu ficasse confortável, algo que na política, até pelo meu trânsito entre os partidos, comprova que eu sou um cara que tem dificuldade de ficar desconfortável.
né? No aspecto de não me sentir à vontade, de não me sentir num ambiente saudável, né? E como a política tem uma maioria de um ambiente que não é saudável, né, fazia bastante tempo. Então, o PSDB foi uma escolha a partir daí, e eu posso dizer que dentro de uma conjuntura política pesada como é a do Brasil, eu encontrei a felicidade. Encontrei e quero permanecer. Isso é outra coisa que eu acho importante deixar aqui até gravado, registrado na TV Assembleia, né? Eu como um cara que mudo de partido e não tenho nenhum vínculo de apego de ficar na contradição, não tem essa coisa, acho que tu não pode ficar num ambiente onde tu não se sinta bem em qualquer local, seja num espaço profissional, num espaço partidário, no que for, né, num espaço de relação afetiva, amorosa. E eu no PSDB realmente eu espero poder ficar aí, ter uma longa jornada de anos dentro do PSDB. Pois é, deputada, e agora o senhor dá continuidade com seus projetos que já estavam tramitando aqui na Assembleia Legislativa, inclusive já abraçados pelo próprio PSDB. E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou recentemente, né, no início de abril, seu projeto das delegacias online aos animais aqui no Estado. Eu gostaria que o senhor explicasse, até para quem está nos acompanhando, o senhor que é um defensor dos animais, mas eu acho que a sua bandeira desde o início de todos os seus mandatos, inclusive como vereador, e se elegeu com essa proposta, não é? Sem dúvida nenhuma, a causa animal, né, é o que mais do que um mandato, o significado do meu mandato é o significado de vida, né? Para mim, talvez o que justifique a minha vida, o que dê sentido para a minha vida, né? E também não como um discurso político, ou um discurso eleitoral, ou como uma causa eleitoral, mas como realmente assim um significado de que aonde eu encontrei enfim, a minha alma, vamos dizer assim, onde eu me sinto confortável é com os animais, né? Então, é uma luta de muitos anos, né? E que só aumenta, porque a tendência é quanto mais tu te vincula, mais aquilo se torna mais caro, mais conhecimento, mais aprofundado tu tem. Eu me elegi com essa causa sempre, né? Fui o vereador mais votado do Brasil em 2016, da causa animal, e em 2018 me elegi deputado. Né? Tem outros parlamentares no interior, em outras cidades, né, que eu também respeito, incentivo, estimulo que participem, porque a gente não tem bancada, a nossa dificuldade de aprovar coisas é muito em torno dos poucos parlamentares, ou da pouca representação na nossa causa. O PSDB me reconhece que é a primeira vez que tem um deputado do PSDB da causa animal, ou seja, nunca na história antes, né, teve no estado do Rio Grande do Sul alguém do PSDB. Não teve já em todos os partidos, mas especificamente do PSDB é a primeira vez que tem um deputado. Então estão dando muito valor, né? E também o que eu acho legal, porque o partido tem as suas pautas, as suas causas, tem outros deputados que cumprem o papel determinante, né, em outros temas, né, mas é mais frio, são números, né, são estatísticas, e a causa animal, ela humaniza, até eu estava comentando isso de certa forma, pro partido é legal, né, para a bancada do partido, então as pessoas que, por exemplo, seguem outros deputados, o Matheus Azilar, o Pedro Pereira, né, o Carteiro, entre outros que já passaram ali pela nossa bancada do PSTB, e acabam acompanhando o trabalho deles muito pelo cartão de visita que eu trouxe à bancada junto, enfim, trazendo a causa animal. Então o PSTB está contente, eles reconhecem que é um tema importante, tem abraçado os temas, tu comentou aí da delegacia, a delegacia é uma carroça, eu tenho articulado muito, né, através do ex-governador, do Eduardo Leite, e também do Arthur, que é o chefe da Casa Civil, e junto com o Nadson, que é o coordenador da bancada, porque realmente vai ser uma realização de um sonho se eu conseguir, além da delegacia dos animais online, né, a gente conseguir aprovar o final das carroças no Rio Grande do Sul. Acho assim que literal, assim, olhando de fora, pode parecer algo fácil, mas se nós estamos em 2022 e não foi aprovado ainda, mesmo com com todo o período que a Assembleia existe, é porque é algo que é difícil, é algo que os políticos têm uma vinculação
potente de relação política com os carroceiros, né? E eu achei que ia ser mais fácil, não foi. Mas agora, com a vinda com o PSDB, com a bancada e fundamentalmente com essa articulação toda, eu acredito que a gente vai conseguir êxito, né? E com certeza vamos conseguir aprovar esse final das carroças, que vai ser assim, para mim, algo simbólico, forte, que vai ficar lembrado pro resto da vida. Mas mais do que isso, né? A gente vai tirar esses animais todos, né, de uma situação de vulnerabilidade, de apanhar, de espancamento, que eu não consigo entender, eu não consigo conceber como em 2022 a gente ainda tem, apesar das contradições do mundo e das pessoas em todas as esferas, né, e temas, mas como esse assunto específico das carroças, a gente em 2022 ainda tem pessoas que utilizam esse serviço como trabalho, como exploração de animais, é algo muito medieval. Tá, mas eu quero primeiro focar um pouquinho na delegacia online, deputado. Como é que se dá? Vai ser um acesso através da Secretaria Estadual da Segurança Pública, direcionado no próprio site? Qual a sua proposta, deputado? Como que será feito? Quais os trâmites legais e necessários para que esse seu projeto, na verdade, se torne uma lei? É um projeto muito simples, né? Basicamente não tem nada de complexo. Ele é um projeto onde a pessoa vai poder denunciar sem aparecer, ou seja, de forma anônima, né? Essa denúncia ela vai para a delegacia de Polícia Civil, né? Para o Ministério Público e para a prefeitura da cidade. O que a pessoa vai poder fazer? Acompanhar. Então, assim, houve uma intervenção da Guarda Municipal, houve uma intervenção por parte da Polícia Civil, ou houve uma intervenção por parte do Ministério Público, ou houve uma intervenção por parte da Prefeitura. O indivíduo vai poder acompanhar na internet sem aparecer. Então, crimes como assassinatos, estupros, enfim, atropelamentos, espancamentos, animais amarrados em coleira, todos os maus tratos, né, que a lei sanção e é amplo hoje em dia, né, muitas coisas configuram maus tratos. Essa pessoa vai poder denunciar da sua casa, né, estar à vontade, ou seja, não vai precisar ir até nenhum local e vai poder acompanhar todo o rito. Então, é simples por quê? Porque isso não gera custo. Todas as instituições já existem, ou seja, a Polícia Civil já existe, a Prefeitura já existe, o Ministério Público já existe. O que vai dar acesso é do cidadão com essas instituições, podendo acompanhar, né, o transitar dessa denúncia dele até o desfecho final, que no caso é tirar esses animais, né, de maus tratos. E o principal também, né, que eu acho fundamental, com esse nível de denúncia, a tendência é que aumente o número de denúncias. Hoje a pessoa, para denunciar, ela tem que ir no site da polícia, ou ir na delegacia, ou chamar a brigada militar, né, ou muitas vezes denunciar para a secretaria do município, que nem existe com relação aos animais. Com essa denúncia, né, a tendência é que as pessoas denunciem mais fácil. Então, isso vai ampliar. Se hoje tem 100 denúncias, pode passar a ter 500, 1.000 denúncias, numa proporção relativamente. E o que para mim é bom, tá? Por que é bom para mim e para os animais, né? Porque quanto mais denúncia, mais intimidado fica o cidadão que comete crimes contra animais. Então, aquele cara que atropela e sai, ou aquele cara que bate ou espanca, né? Ele sabendo que vai receber a denúncia, de forma fácil, ele vai pensar duas vezes. Tem câmera, ele vai pensar duas vezes, tem vizinho, ele vai pensar duas vezes, tem um cidadão que está passando aqui ou alguém que ouviu. Então vai ficar muito mais fácil, porque os crimes contra animais, a imensa maioria sequer as pessoas tinham acesso a denunciar. Sequer tinha como denunciar alguns anos atrás. Né? Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, as pessoas não conseguiam nem denunciar. Iam numa delegacia, sequer muitas vezes saíam com boletim de ocorrência. Então, nos últimos 3 anos, 2018, 2019, para cá, avançou muita coisa, né? Mas ainda nós temos que ampliar até que os maus tratos, né, sejam diminuídos. Hoje tem 30% de aumento de maus tratos. Configura que a população adoecida, né, com pessoas muito doentes, tem ampliado o nível de frustração e depósito dessa frustração nos animais. Então, o nosso papel está aí, a delegacia online é essa saída, né, que não é do Maroni, é para os animais. Eu confesso, assim, eu digo da carroça, por exemplo.
se eu pudesse aprovar projetos, não precisava nem sair meu nome, né? Eu não teria nenhum problema se eu conseguisse aprovar uns 30 projetos para os animais, em doar esses projetos para a bancada do PT, do PMDB, do PP, de qualquer partido ou qualquer oposição ou situação. O que me interessa efetivamente é que as coisas avancem para os animais que não têm, né, ou tem muito pouco. O que eu vivencio é muito pouco, então essa é a realidade. Pois é, deputado, inclusive, hoje a delegacia online já existe para a sociedade, né? Hoje, pequenos furtos, coisas, a gente pode denunciar diretamente, né? Nessa delegacia online já é uma realidade e como o senhor falou, ela não, a própria Secretaria da Segurança não vai ter nenhuma dificuldade ao introduzir ali um acesso para que a população só faça essa reclamação, uma denúncia, né? O cara bateu num cachorro aqui encantado, por exemplo, tá? Aí, bom, se a Polícia Civil puder ir, vai a Polícia Civil. Se a Prefeitura puder ir, vai a Prefeitura. Se o Ministério Público viu que ninguém foi, vai intimar alguém para ir, a Guarda Municipal, né? Se não for nenhum dos três, o cidadão vai saber quem não foi. Então, assim, eu acho que é uma coisa simples. Ah, mas tem muita ocorrência. De fato, tem muita ocorrência, mas os animais têm que estar nesse bolo. Então, o indivíduo lá hoje tem uma emergência e vai poder chamar, né? Então, é uma coisa simples mesmo, guri. Assim, eu fico muito, muito feliz, né? Porque isso, só questão de intimidar já vai ter um outro peso. O cara ali, o vizinho, bateu no animal, tu viu, tu chega e diz, ó, cara, vou te denunciar, ou, ele sabe que vai ser, já vai intimidar, então já tende a reduzir. Isso aí para mim já é um alento, porque assim, o que eu vivi na minha pele, eu não sei nem como é que eu tive, ou não sei se eu não tive mais, né? Como é que eu consegui manter a minha saúde mental relativamente razoável, né? Tendo em vista todas as experiências que eu duvido no Brasil, duvido no Rio Grande do Sul e no Brasil, algum parlamentar da causa animal ou não, né, que viveu tantas experiências pessoais de desafio direto com a sua causa, com os animais, no caso, que é a minha, né? Como eu duvido. Eu acho que tudo que eu tinha para ver, para vivenciar, as maiores brutalidades, os maiores crimes, as maiores agressões, algo que muitas vezes as pessoas talvez não conseguiram nem chegar perto que eu vivenciei, e não porque eu seja um herói, não porque eu seja diferenciado, pelo contrário, eu entro na ausência, né? Eu só fui vivenciar tudo isso porque não tinha instituições públicas que cumpriam esse papel e as pessoas acabavam a recorrer a mim muito como uma alternativa única. Não era nem assim, o mérito, o Maroni veio porque ele é melhor. Não, eu ia porque não tinha ninguém para ir. Essa é a verdade. Deputado, o Diálogos Parlamentares agora conta com a participação da sociedade gaúcha. Os internautas participam elaborando perguntas aos senhores aqui no Diálogos. E eu vou verificar de quem que é a perguntinha para o senhor, que tem aqui na tela, do Fábio Almeida. Deputado, gostaria de saber, os animais sofrem muito nas carroças? Bom, essa pergunta vai ao encontro do seu próprio projeto que o senhor estava falando, não é, deputado? O senhor que já tem esse projeto que propõe o fim das carroças no Rio Grande do Sul. É um tema polêmico, já foi um tema muito polêmico, discutido e votado aqui, inclusive, pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, não é? Assim, ó, na verdade, eu achei que não fosse tão polêmico, né? A questão das carroças, achei que fosse simplíssimo. Como eu falei, achei bom, vou entrar na Assembleia, vou virar deputado, né? E acabo com a carroça no outro dia. Eu apresentei as carroças, o projeto, 15 dias depois que eu entrei na Assembleia. E o que eu vi foi o seguinte: primeiro, um monte de deputados com relação, né, com carroceiros, né, prefeitos que faziam carroçaço. Aí se tornou complexo. Então, algo simples que também não teria custo para o Estado, pelo contrário, tiraria, né, todo um problema de trânsito, um problema de saúde, um problema de lixo, né? E, lamentavelmente, não foi tão simples. E agora a gente conseguiu aprovar na CCJ esse projeto, né, que agora vai tramitar. Eu quero até julho aprovar ele. Eu acho que daí, indo para o plenário, meus colegas vão me ajudar. Porque estava difícil, talvez também porque eu não me fiz entender, ou talvez também porque eu fui extremamente radical. Vamos tirar e acabou, né? Agora a gente vai tirar o projeto, vai tirar as carroças, né? Mas vai pontualmente, por exemplo, o cara que tem lá o cavalo no interior, esse não vai entrar, né? Porque eu vi que tinha muitas bases.
mas é uma coisa gradual, já vai tirar 95, 98% das carroças, que vai me deixar muito feliz nas grandes cidades, nos centros urbanos. Então, a minha expectativa, que era aprovar ele em uma semana, levou 3 anos e meio, né? Mas eu tô sentindo, eu tô com a intuição de que nós vamos conseguir aprovar a carroça, o que para mim, né, eu poderia dizer assim, ó, é uma satisfação, sei lá, não teria nem como explicar. Muito maior do que eu me eleger deputado, muito maior do que uma eleição, muito maior do que qualquer coisa. Aprovar o final das carroças como símbolo emocional, político, de tudo que eu vivi, vi esses cavalos apanhar na rua, né, morrer, nenhum carroceiro tratar o seu cavalo quando o animal dependia ali de um veterinário, né, ver as prefeituras muitas vezes fazer eutanásia, vi prefeitura dar marretada, prefeitura mandar dar marretada na cabeça de cavalo para matar quando o animal não tinha mais saúde, coisas assim brutais, que indiscutivelmente uma coisa que o ser humano, sei lá, não consigo nem entender como é que tem condições. A gente conseguiu o fim disso, né? Na minha opinião, é uma libertação, muito mais do que uma coisa política, uma vitória política. Então, eu acho que é isso que a gente vai conseguir esse ano. Passou na CCJ, né? E agora já deram parecer favorável. Quero aqui agradecer o deputado Sérgio Pérez, que me prometeu que daria parecer e deu, né? Foi um grande parceiro, assim, ó, tem sido um grande parceiro. E essa vitória das carroças é uma vitória da população do Rio Grande do Sul, todos os deputados, né? Depois, assim, ó, se eu conseguir isso aí, eu vou querer fazer uma placa, sei lá, uma faixa com o nome de todos, porque eu não sou mais importante que sugerir isso, mas eu acho que vai ser uma vitória de todos os deputados que vão dizer, ó, acabamos com a carroça. Pode ser do partido A, ou B ou C, vai ser uma vitória, assim, que não vai poder ser esquecida. Eu, sinceramente, eu acho que vou me sentir assim com a maior realização da minha vida. Nas suas redes sociais, inclusive, o senhor fez uma cobrança da Prefeitura de Porto Alegre essa semana com relação à fiscalização, inclusive, de ali próximo ao Iguatemi, aqui em Porto Alegre, não é? A gente recebe, né? Eu recebo diariamente para te ver o que que acontece hoje. Porto Alegre, teoricamente, é proibido, tá? Que não é, na prática não acontece, né? Mas o que acontece? A fiscalização da prefeitura é falha, né? A prefeitura não consegue fazer tudo. Em Alvorada pode, Porto Alegre não pode. Aí fica dúbio. Quando não puder no Rio Grande do Sul inteiro, que é o que eu tô querendo, por isso, porque para mim poderia ser proibido em todos os municípios. Só que, primeiro, teria que todos os municípios proibir, né? Segundo, essa lei é uma lei federal, então eu achei uma brecha para conseguir aprovar, porque como quem manda nas rodovias na verdade, é o DENIT, né? É o DETRAN, são os órgãos, aliás, é o DENIT, são órgãos federais. O que acontece? Tu não consegue fazer lei para cavalo, porque teoricamente entra em transporte, né? Os cavalos. Então a gente tinha dificuldade enorme de conseguir pular no aspecto de cavocar dentro da lei estadual, né? E a gente conseguiu achar a brecha, que foi o projeto de lei que foi aprovado no Rio, que é esse que eu trouxe para cá, né? Que passou na CCJ e que vai proibir no estado inteiro. Por que isso? Porque daí a brigada, isso aí vai ser configurado maus tratos, é a brigada da Polícia Civil. Então, assim, não vai ser um fiscal da prefeitura, como teve em Iguatemi ontem, Cavalo, que vai ter que correr atrás. Ou em Alvorada, ou em Novo Hamburgo. Mas viu a carroça, é proibido o cara sair preso. Então, assim, viu a carroça, o cara tá na carroça, a Polícia Civil pode ser chamada, a Brigada Militar pode ser chamada, saiu preso. Então, pra mim, e aí vai acabar. Daqui um ano e meio não vai ter carroça na rua, porque o cara não vai apostar na confusão da sociedade e que não tem fiscal. Porque hoje o carroceiro, ele anda, porque ele sabe que se ele for para Alvorada pode. Porto Alegre não pode, mas Alvorada pode ficar. Não é uma coisa firme, entendeu? Fixa. Então, com o fim das carroças no estado, vai proibir em todo o estado, e aí é crime. E aí qualquer pessoa pode. Tô vendo uma carroça. Hoje, se tu ligar para a Brigada Militar tem uma carroça, o cara não sabe nem se pode ou não pode, porque o brigadiano trabalhou em Porto Alegre, trabalhou em Alvorada, trabalhou em Tramandaí, o policial civil. Então, é uma lei que não existe a nível estadual. E com essa lei que a gente conseguiu, nossa senhora, eu acho que daí vai ser uma grande vitória em todo. Porque daí qualquer um vai poder denunciar como crime.
O senhor agora vai ter uma bancada por trás para lhe apoiar e trabalhar junto aos demais parlamentares, afinal, não basta passar pelas comissões, vai ao plenário e vota os 55 deputados. Vai ser mais fácil agora, o senhor espera, nessa construção para finalmente aprovar esse projeto, porque nós estamos no último ano da legislatura, não é, deputado? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida. Nós estamos em 6 agora como deputado e a base do governo é ampla, né? Tem quase 40. Eu já era da base do governo, agora com 6 deputados, sem dúvida, né? Facilita muito, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ajudar muito para a aprovação disso, né? Muito, muito, muito. Todos os deputados, os 6 do PSDB e todos depois no plenário. E eu tenho grande crença que a gente vai conseguir, mesmo assim, sabe? Mesmo, mesmo, mesmo. Deputado, em vários momentos, o senhor disse agora que integrava a base aliada, mas em vários momentos, em vários projetos, o senhor se posicionou contra o governo. Agora que o senhor é integrante do partido do governador, agora Ranolfo Vieira Júnior, que era o vice-governador, e que está também no PSDB, como que será agora, deputado? Projetos que o senhor tinha vários questionamentos contrários ao governo, agora que o senhor integra o próprio governo, o próprio partido do governo, como que será a sua atuação? Na verdade, não é que eu tinha contra o governo ou a favor, né? O debate que sempre se posicionou foi com relação ao funcionalismo público, favor ou contra. Basicamente foi isso, né? O resto, tudo, de certa forma, há uma unanimidade dentro da Assembleia para votar, né? Mas com relação ao serviço público, eu tinha uma história, e tenho uma história, né, de pai, mãe, funcionário público, minha mulher também é funcionária pública, minha esposa, né? Então eu tinha um histórico, mas depois da eleição de 2020 eu fiz uma opção que eu não ia mais votar a partir da minha relação só com o funcionalismo, mas a partir da perspectiva real das condições. E aí eu passei a votar e votei algumas coisas contra o funcionalismo e votaria contra. Hoje, sendo o governo, não voto nada contra o governo, né? É, no momento ali eu já estava no governo, mas tinha tratado com o Eduardo Leite, assim como com o Ranolfo, com o Eduardo mais, que eu não votaria nada contra o funcionário público, né? E assim foi o meu mandato durante 8 anos na Câmara, né? E na Assembleia, 6 anos, aliás, perdão. Então, agora, né, eu fiz uma opção que foi a partir de 2020, da eleição, onde eu tive muita campanha contra mim, de militantes, né, sindicalistas e militantes, aí eu decidi que não, que tinha rompido aquela relação histórica, né, que eu defendia, era meio que o marido defendendo o casamento já sendo traído, né? Então resolvi que não, agora eu vou votar tudo com o governo, anunciei isso e vou votar, né? Eu nunca tive medo de bancada, de plenário lotado, pelo contrário, né? E sempre votei com o governo em tudo que eu tinha combinado. Com relação a isso, sempre foi muito claro, muito transparente. Antes mesmo de eu assumir na Assembleia, acho que foi em dia 1º de dezembro de 2018, isso aí, eu tive uma reunião por ali com o Eduardo Leite, e eu falei para ele, eu voto tudo menos os funcionários públicos, eu nunca vou votar. Ele me respeitou naquele momento e eu segui votando como eu queria, né? A partir da eleição de 2020, há um ataque por parte dos funcionários públicos, fundamentalmente os militantes contra mim, e eu passo a votar daí contra eles. Muito bem, deputado, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a sua participação aqui, de mostrar um pouquinho, inclusive, aos nossos telespectadores, também internautas, o seu trabalho, sobretudo a sua atuação aqui no Parlamento Gaúcho. Quero mandar um beijo para todos, mandar um beijo para ti também, que foi muito legal sempre comigo, desde o início, né? Para todos os colegas deputados e fundamentalmente aí para toda a população do Rio Grande do Sul e os que gostam de animais, né? Eu peço fundamentalmente que me ajudem quando tiver essa votação das carroças, mandando e-mail para os meus colegas, mandando WhatsApp e, se possível, indo na Assembleia para ajudar, né, na pressão, que não deixa de ser outra coisa, numa pressão positiva para a gente terminar com as carroças no Rio Grande do Sul. Muito obrigado à TV Assembleia, que também é um órgão extremamente comprometido aí e sempre foi muito legal comigo. Obrigada mais uma vez, deputado Rodrigo Maroni. E a você, obrigada pela companhia e até o próximo encontro.